Olá, capricornianos! Como vocês estão? Espero que tenham passado bem o ano de 2020, preparados para 2021. Vamos lá para a nossa leitura. Leitura válida para os capricornianos de Sol ou Ascendente, tá? Quem quiser fazer leituras comigo, inclusive se quiser fazer uma leitura como essa, tem todas as informações aqui na descrição do vídeo, tá? Só explicar como é que vai ser a leitura, né? No final de toda a leitura, eu vou tirar uma carta desse baralho, é um baralho só de mandalas, vou fazer a leitura da mensagem que vem no livro junto com esse baralho. A leitura principal vai ser feita com este outro baralho, eu vou tirar uma carta para cada tema, né? Então é a energia principal de cada tema ao longo do ano. É uma leitura anual, então tenham em mente essa questão de que nem tudo ou praticamente nada vai fazer sentido agora, nesse primeiro momento em que você vira essa leitura. Assista essa leitura agora, mas assista outras vezes ao longo do ano também. Assista no meio do ano, assista no final do ano, tá? Então esse baralho é o da leitura principal e agora inicialmente vou tirar uma, duas ou três cartas do tarô do hoje para uma mensagem inicial. Capricórnio 2021. – 2020 foi um ano estranho, né? Para dizer o mínimo. Mas temos que estar preparados para 2021, né? Vamos lá, Capricórnio. A política, 7 e 8 de espadas. Essas duas cartas aqui são cartas ligadas à nossa mente, né? O naipe de espadas é ligado à nossa mente, ao nosso lado mais racional. Aqui eu diria apenas para vocês não se deixarem trair pela própria mente, porque essas duas cartas aqui, elas não estão me falando nada, elas não estão me falando que vai acontecer alguma coisa ou que não vai acontecer alguma coisa. Nada disso, elas estão falando apenas aqui de um estado mental. Então, não se deixar trair pela mente. Isso aí, na verdade, é um conselho bem assim, que serve para todo mundo, que serve para qualquer época, mas se tá aqui é porque é importante para vocês especificamente, capricornianos, tá? Não vou nem tirar outras cartas aqui, a mensagem tá bem específica, duas cartas de espadas seguidas, né? 7 e 8 na sequência. Então, quando vocês começarem a perceber que a mente está, como eu disse, traindo, né? Pensamentos negativos, autossabotagem, coisas desse tipo. Voltem para o corpo de vocês, né? Assumam aí o controle dos próprios pensamentos, né? Bom, mensagenzinha inicial aqui do tarô do hoje. Vamos deixar ali. Vamos para a nossa leitura principal. Capricórnio 2021. Uma carta para cada tema. Essa carta aqui foi extra, tá? 8 de espadas, é justamente essa mesma carta aqui. Então ela foi extra, mas não foi à toa aqui, né? A mensagem aqui da questão da mente é realmente algo importante, tá? Não se deixar levar pelas ilusões que a mente cria. E quando eu falo de ilusões, eu tô falando de medos, tá? Medos, inseguranças, alguma coisa nesse nível. Vamos lá. E olha que interessante, a próxima carta é o 7 de espadas, que é justamente essa carta aqui, as mesmas cartas saindo aqui, só porque em tarôs diferentes, né? Casa 1, que fala de vocês. Quem são vocês, né? Como que vocês vão estar se mostrando, como as pessoas vão estar te vendo. Casa 1.
Sete de Copas. O Sete de Copas é uma carta que fala de sonhos. Sonhos que nós queremos realizar ainda, ou seja, eles ainda não estão aqui realizados, tá? O Sete de Copas é uma carta que fala de opções, né? Que fala de um leque de opções, fala desses sonhos que nós queremos realizar. Essas taças do Sete de Copas estão todas lá nas nuvens, né? Então, assim, Capricórnio é um signo pé no chão, mas nem por isso não quer dizer que não sonha, né? Tá aqui, as taças lá nas nuvens mostram isso. É uma carta mais de sonho do que de pé no chão. Não quer dizer que isso, essa carta sozinha, por si só, não quer dizer que seja ruim. Eu acho, inclusive, que é importante, sim, nós termos e alimentarmos os nossos sonhos. Se aqui vai ser alguma coisa ruim ou boa, vai depender das cartas que vão se seguir, tá? Mas a princípio é uma carta positiva. Mostra que vocês sonhadores, as pessoas percebendo isso, que vocês têm sonhos, que vocês querem conquistar nesse ano de 2021, tá? Planos, projetos, enfim, tá? Vamos deixar essa carta por enquanto. Eu vou falar de cada carta isoladamente considerada, mas depois eu vou fazer cruzamentos, a gente vai ter outras informações, né? Então, famoso Sete de Espadas, né? O Oito de Espadas veio ali como uma carta extra nesse baralho aqui, e o Sete de Espadas saiu, justamente as duas cartas que vieram lá no tarô do Osho, né? E olha que interessante aqui, porque eu tô com essas cartas aqui, né? E a carta que tá debaixo é Além da Ilusão. Lembra que eu falei assim, cuidado com as ilusões que a mente cria, e o que eu tô chamando de ilusões aqui é basicamente questões de medos e inseguranças, tá? Além da ilusão. Autossabotagem, né? Vamos lá. Casa 2 fala de dinheiro, finanças. O Sete de Espadas tem um aspecto positivo também. Sempre que ele vem numa leitura, ele é um alerta, mas ele também tem os aspectos positivos que são a diplomacia, o jogo de cintura, a astúcia, né? O Sete de Espadas tem uma questão ali de comer pelas beiradas, de usar a inteligência a seu favor e não contra, tá? De uma forma inteligente, astuta, esperta, né? Casa 2, estamos falando de dinheiro, de finanças, tá? Então tem esses aspectos positivos. Agora, o Sete de Espadas, como eu disse, sempre tem um aspecto de alerta também. Então, mais uma vez, cuidado com a autossabotagem, cuidado também para não ser passado para trás por outras pessoas. É um alerta, tá? Não acho aqui que a gente tem que viver desconfiado, não. Mas o Sete de Espadas é uma carta que ela fala de desconfiança, ela gera uma desconfiança, enfim. Então, cuidado apenas nesse aspecto. Mas lembrem-se também dos aspectos positivos do Sete de Espadas. A inteligência, o jogo de cintura, a diplomacia e a astúcia, tá? O Sete de Espadas fala muito da gente não contar tudo para todo mundo. Aqui, especialmente com relação a dinheiro também. Guarda os seus planos que você tem para o seu dinheiro para você, né? Não fica falando para todo mundo. Casa 3. Casa 3 é uma casa que fala de comunicação, é uma casa que também fala de como que você vai se mostrar, assim como na casa 1, como as pessoas vão te ver, só que mais especificamente no que toca a comunicação, como você fala, com quem você fala, sobre o que você fala, né? E as cartas estão bem combinadas, né? Um 7 e um 6 de copas. Eu falei do 7 de copas ser uma carta de sonhos, né? Coisas que nós queremos realizar. No tarô do Osho, o 6 de copas é uma carta que chama-se sonhos. Então veja como que tá bem alinhado, né? Duas cartas de copas aqui também. É interessante, né? Duas cartas de copas. O copas é um naipe que tem a ver com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Então você tá transmitindo uma imagem, uma ideia de alguém mais emocional, de alguém mais sonhador, que são características um pouco diferentes
do signo de vocês. Então vocês estão um pouco diferentes, ou vão estar, né, ao longo desse ano de 2021, mais emocionais. E não quer dizer que isso seja ruim, tá? De forma alguma. Mas vocês estão transmitindo isso, uma energia mais emocional, mais carinhosa, mais sonhadora, enfim. Seis de Copas é uma carta que remete ao passado, tá? Então aqui pode voltar pessoas, né? Você falar com pessoas do seu passado, até mesmo pessoas da sua infância, da sua adolescência, isso pode acontecer. Aqui um tema também, né? Porque estamos numa casa de comunicação. Então, um tema aqui do ano de 2021 pode ser o passado, a infância, a adolescência. E aqui falando de comunicação, podemos até para alguns estarmos falando de terapia, algo nesse sentido, né? Por exemplo, você conversar com alguém a respeito de coisas, né, profundas, suas, que tem a ver com o seu passado, que tem a ver com a sua infância, com a sua adolescência, tá? Para alguns pode ser bem nesse caminho também. Pessoas do passado podem ressurgir. Coisas do passado podem ressurgir dentro de você também. Estamos na comunicação, por isso que me veio aqui a questão da, né, fazer alguma terapia, alguma análise no sentido de trazer coisas do passado à tona. Criança interior. Você falando sobre os seus sonhos também, né? Agora, cuidado, né? Já que temos um 7 de espadas aqui pertinho, né? Olhando as cartas em conjunto, cuidado aqui com relação às pessoas para as quais você conta os seus sonhos, né? Alguns aqui podem. O assunto pode ser criança, não necessariamente a sua infância, né? Do tipo ter filho, adotar um filho, né? Crianças, tá? Já que essa é uma carta que tem crianças aqui. Ok. Então, essas cartas mostram um lado capricorniano menos prático, só cuidado para não se auto-sabotarem, como eu disse, tá? Um lado menos prático, um lado mais sonhador, um lado mais romântico, um lado mais emotivo. Mas o alerta aqui dá para não se traírem, não se auto-sabotarem, tá? Vamos lá. Casa 4, que fala da casa mesmo, o local onde você vive, pessoas com quem você vive, família de origem. Cavaleiro de Ouros, aqui tá bem enraizado, né? A princípio não vejo aqui mudanças. É claro que é uma leitura geral, é para a maioria. Pode até ser que haja alguns capricornianos que vão, por exemplo, mudar de casa. Mas aqui, a princípio, é uma carta mais parada, mais enraizada, como eu disse, né? É uma carta positiva. O Cavaleiro de Ouros sugere uma energia de confiabilidade. Temos aqui uma carta de ouros, né? Alguns podem trabalhar de casa. A energia do Cavaleiro de Ouros é de segurança, né? Então existe aqui uma questão de sentir-se seguro em casa, seguro, segura em casa, com as pessoas com quem você mora, com relação à sua família de origem também, né? O Cavaleiro de Ouros é uma energia de amizade também. Amizade, confiança. Então tá bem bacana aqui, tá? Então lembrando que os temas da casa 4 são a casa mesmo, o local onde você vive, e esse cavaleiro mostra um enraizamento, mostra um sentimento de segurança na casa também.
Fala das pessoas que você vive e da sua família de origem. E aqui a mesma coisa, essa energia de segurança, de confiança, de amizade. Então, tá bem bacana. Você transmitindo essa ideia e as pessoas percebendo isso em você, né? Aqui, mais especificamente, a casa e a família de origem. E a relação com as pessoas pautadas nisso que eu disse, né? Confiança e amizade. Casa 5 fala de alegrias, prazeres, diversão, criatividade, paqueras, enfim. Você veio com o 8 de copas aqui. O 8 de copas não é uma carta propriamente feliz, né? O 8 de copas geralmente é uma carta mais introspectiva. É uma carta que fala de algum desapego também. E é interessante, né? Você já veio com o 6 de copas, o 7 de copas e agora o 8 de copas. Aqui tem alguma questão de desapego que pode trazer alguma tristeza, né? E isso quer dizer que você não vai ter alegrias no ano de 2021? Claro que não. Mas é alguma coisa aqui que chama a atenção. Se veio aqui na leitura, é porque é algo importante. Pode ser algo muito pontual durante o ano de 2021, né? Pode ser num momento específico de 2021, como eu disse, não quer dizer que é o ano todo, mas é algo aqui que, se veio na leitura, chama a atenção, né? Alguma situação ou alguma pessoa, algo aqui que vai exigir de você um certo nível de desapego, né? Alguns aqui, em vários momentos, vão preferir, ao invés de situações de diversão e festas e por aí vai, vão preferir ficar sozinhos, já que essa carta é mais introspectiva, mas não acredito que isso seja o ano todo. Eu acho que é mais pontual aqui realmente. Então, ok, se for algo pontual, agora para aqueles, né, que já estão sentindo isso, tomem um cuidado para não entrarem num estado de tristeza que pode chegar ao nível patológico, né? Porque é uma carta, é uma casa 5 de alegrias tal, e veio uma carta mais tristonha, né? Eu gosto do 8 de copas no sentido do autoconhecimento, no sentido da introspecção, né? Mas, teoricamente, poderia ter vindo aqui uma carta mais leve, mais alegre, e não veio, né? Veio uma carta mais profunda, mais escura, mais, né, mais densa, emocionalmente falando, tá? Então, a princípio, os temas aqui dessa casa não se veem favorecidos com essa carta, mas aquilo que eu disse, né? Temos uma leitura toda pela frente, vamos aguardar, né? Casa 6, que fala de trabalho, você vem com um rei de espadas. E eu gosto muito de rei de espadas para falar de trabalho, porque o rei de espadas é uma figura de inteligência, de estratégia. Gosto bastante do rei de espadas para questões de trabalho e tá aqui falando de vocês. Então, se em outras áreas da sua vida você tá mais emocional, emotivo, no trabalho você tá bem. Você tá aqui como rei de espadas, racional, inteligente, é, estrategista. Tá bacana esse rei de espadas, tá? Rei de espadas aqui também, a princípio, não me mostra nada acontecendo, mostra uma atitude de você diante do tema trabalho, né? Então, aqui, independentemente do que possa vir a acontecer ao longo de 2021, vocês não vão deixar com que nada abale a questão, a sua relação com o seu trabalho.
seu trabalho é o seu trabalho, sua vida emocional é sua vida emocional, né? Coisas completamente distintas. Casa 7, vocês vieram com o arcano maior, número 7. É interessante aqui, um chamado aqui para essa casa 7 que fala de relacionamentos mais sólidos, como namoro, noivado, casamento. Vocês vieram aqui com uma carta muito positiva. A carta do carro é uma carta que fala de progresso, que fala das coisas andando para frente. Então, por exemplo, para quem está num relacionamento, o carro, como eu disse, sugere um progresso. Para alguns isso pode até ser, né, subir de nível, do tipo assim, tá ficando, começa a namorar, tá namorando, fica noivo, tá noivo, casa, né? Para alguns isso pode representar realmente isso. Mas de toda forma, mesmo que não haja essa subida de degrau, de patamar, como eu disse, a relação tá avançando, tá? É uma carta de progresso. A carta do carro é uma carta muito de foco, né? Então, mais uma vez, para quem tá junto, vocês podem até ter planos juntos, né? Fazer coisas juntos no sentido assim de foco mesmo, algo que ajuda o casal a crescer, né? A crescer o casal em si, a crescer os indivíduos, porém juntos, em conjunto, em parceria. Então tá bem bacana essa carta aqui, tá? Aqui na casa 5 eu falei que essa casa fala de paqueras e tem aqui um 8 de copas, né? Esse 8 de copas pode até sugerir, por exemplo, você deixando um relacionamento que não foi pra frente, né? Uma paquera que não evoluiu, mas que você gostava dessa pessoa, você desapegando disso, tá? 8 de copas. Voltando para casa 7, né? É uma evolução, um progresso. A casa 7, como eu disse, para quem já está num relacionamento, está bem favorável. Para quem não está no relacionamento, essa carta é uma carta de progresso. Ela não está me falando necessariamente aqui de você estar com uma pessoa. Pode até ser que sim, tá? Mas está bem favorável aqui, principalmente para aqueles que já estão em um relacionamento. Tá bem favorável. Quando eu começo a colocar as cartas aqui de baixo, eu começo a perceber os cruzamentos, né? Então a carta, o arcano maior número 7, o carro, tá cruzando com o 7 de copas e tá cruzando com o rei de espadas. Então o 7 de copas é uma carta que fala de opções, de sonhos, assim, no plural, né? Só que a carta do carro e o próprio rei de espadas são cartas de muito foco, né? Então aqui vocês podem até, por exemplo, começar um ano mais sonhadores, com um pouco de dificuldade talvez de ter essa questão do foco, mas isso não vai durar o ano todo, tá? Desculpa o barulho. Espero que vai passar, enfim. Quando eu faço os cruzamentos, não necessariamente eu estou abordando as casas onde as cartas estão também, não. Eu estou falando das cartas, tá? Então tem aqui uma questão de sonhos, porém o carro é uma questão de foco e meta, né? Então aqui vocês vão se focar em um desses sonhos, ou em dois que seja, né? Mas algo que não fica assim muito disperso, né? Muito nas nuvens. Vão se focar, tá? Uso de estratégia, ó, uso de inteligência, e aí aqui uma energia mais de foco. É interessante perceber como que vocês começaram a leitura com cartas mais emocionais, né? Mas aqui já é como se, à medida que a leitura vai avançando, a mensagem vai mudando. E eu acredito que isso tem a ver com a evolução do ano, à medida que o ano vai passando também, tá? Arrumando aqui. Casa 8, 8 de paus. Casa 8 fala de transformações. O que é que vai se transformar nesse ano de 2021? Bom, o 8 de paus é uma carta que fala de fluidez, né? Então,
Tanto o carro quanto o 8 de paus, olha, os dois estão aqui lado a lado, estão falando de coisas que estavam paradas, é, coisas que estavam estagnadas, coisas que dependiam de alguma tomada de decisão. Então, tudo isso ganhando movimento. Essas questões que eu falei, questões paradas, questões que dependiam de tomada de decisões, especialmente da parte de vocês, ganhando movimento. Então tá bem bacana aqui esse 8 de paus na casa das transformações. O 8 de paus é uma carta de fluidez, das coisas acontecendo, das coisas se movimentando, tá? Tá bem forte a questão de viagem aqui também, né? A carta do carro é uma carta de viagem, o 8 de paus no tarô do Osho é uma carta de que o nome da carta é viagem, né? Então, tá bem propício, embora essas cartas não tenham vindo em casas que falam de viagem, mas é uma possibilidade. Para alguns pode haver viagem aqui, ó, para algum lugar do passado. Não tô falando daquele filme. Tô falando, por exemplo, vamos supor que na sua infância você morou em outra cidade, né? Você pode voltar a esse lugar de origem, né? Para alguns pode ser isso, tá? De toda forma, essas duas cartas juntas aqui favoreceu a questão das viagens. Ao nível de transformações, questões atravancadas, questões paradas, questões que precisavam de tomada de decisão, ganhando movimento, ganhando fluidez, acontecendo, ganhando velocidade, tá? Casa 9, que fala de espiritualidade. Você vem aqui com um 10 de paus. O naipe de paus até um naipe ligado à espiritualidade, né? Paus é fogo, centelha divina, enfim. Porém, o 10 de paus é uma carta que mostra um peso, né? Quando a gente está segurando muito peso, não tem muito espaço para nós nos abrirmos, né? Você está com as duas mãos ocupadas. Como é que você vai se abrir para receber alguma coisa? Receber um insight, receber uma intuição, receber uma bênção, receber o que quer que seja, a um nível espiritual, tá? É interessante que é uma carta que eu considero muito capricorniana, né? E daqui a pouco vem a carta de vocês também, daqui a pouco. No sentido de... o 10 de paus é alguém que chega lá, né? Alguém que tem uma meta, olha a evolução dessas cartas aqui de baixo, que tem uma meta, que tem um foco, as coisas andando. Ficou implícito aqui um 9 de paus. O 9 de paus geralmente é uma carta que fala de cansaço, mas ao mesmo tempo fala de persistência, fala da gente, né? Aquele momento onde a gente está quase jogando a toalha, mas a gente não joga, né? Porque queremos chegar no topo da montanha, e o 10 de paus é esse topo da montanha, tá? Então tem esse aspecto positivo do objetivo, do querer atingir um objetivo e fazer tudo o que é necessário para atingir esse objetivo. Mas assim, de toda forma, essa carta aqui para mim demonstra também um desgaste de energias. Estamos aqui na casa da espiritualidade, então apenas cuidado com isso. Onde é que você direciona a sua energia, né? Direcione de uma forma mais equilibrada para que isso não sugue completamente a sua energia. Apenas um alerta nesse sentido, tá? Agora sim, de toda forma, no sentido amplo, essa carta mostra vocês, né, atingindo os objetivos, mas alerta, tá? Alerta aqui com a questão do desgaste. Dez de paus cruza com 6 de... Aliás, eu não fiz o cruzamento, a minha cabeça tá meio, né? 8 de paus cruza com 7 de espadas, voltando aqui um minutinho, tá? Cruza com 8 de copas. Então, essas cartas, né? Essa aqui vem como um alerta, né? No sentido de autossabotagem, mas também fala de você ser mais racional, né? Aqui tem uma questão de desapego, e quando você se desapega, quando você não se autossabota, as coisas acontecem para você de uma forma mais fluida, né?
aquilo que estava atravancado, aquilo que estava parado, flui, acontece, ganha movimento, ganha velocidade, tá? Outras oportunidades aparecem. Ok, agora sim. 10 de paus cruza com 6 de copas, cruza com o cavaleiro de ouros. Aqui pode ter questões do passado, ó, que são um peso. Então, vocês precisam se livrar, se desapegar desse peso. Quando eu falo de questões do passado, pode ser da infância, da adolescência ou mesmo um passado recente, tá? Então, aqui, para alguns, realmente a questão da terapia, da análise, pode ser algo bem interessante, tá? Então, algo que pesa. Nesse outro cruzamento, a gente está vendo aqui uma questão mais material, realmente, relativa provavelmente a trabalho ou a estudos, né? O Cavaleiro de Ouros é uma carta de ouros, tem a ver com a matéria, e o 10 de paus muitas vezes fala da gente trabalhar muito, tá? Só o cuidado aqui com o excesso, né? Com o desgaste de energia. Casa 10. O que é que vai trazer realização para vocês nesse ano de 2021? 7 de ouros. O 7 de ouros é uma carta que fala de paciência. Paciência. O que isso quer dizer, né? Porque o que essa carta fala? O 7 de ouros fala que nós já fizemos algumas coisas, já plantamos algumas sementes e agora tem um momento de espera dessas sementes frutificarem, né? Enfim. Então, o 7 de ouros tem uma questãozinha de espera. O 7 de ouros também fala de um momento de avaliação. Quando a gente para olhar o que é que nós já colhemos até hoje, será que nisso onde nós já colhemos, nós ainda vamos colher alguma coisa? Vale a pena continuar investindo nisso ou não, né? Então, essa energia de paciência para algumas coisas e a energia de análise, onde vale a pena eu investir e onde não vale mais a pena eu investir, essa análise criteriosa vai trazer realização, tá? Então veja que é uma análise, é uma atitude de vocês, não é aqui o universo fazendo as coisas por vocês. Aqui nós temos que bancar as nossas próprias decisões, tá? Então, à medida que vocês usam, né, como eu disse, a inteligência a favor de vocês, fazem essa análise, onde é que vale a pena eu continuar investindo e onde não vale mais a pena, eu tenho que desapegar, né? No outro sentido, porque essa continuar investindo pode, em alguns casos, exigir uma questão aqui de paciência, de espera. Então, tem que ter essa análise criteriosa, tomar essa decisão, tá? De onde vale a pena continuar e onde não vale mais a pena continuar. Se vocês tomarem boas decisões aqui, isso por si só vai trazer um sentimento de realização. E a questão da paciência aqui, tá? 7 de ouros cruza com 6 de copas. Para alguns aqui é questão realmente do passado, alguma coisa que vocês estão esperando. Para alguns pode ser pessoas do passado. Então, analisem, né? Vale a pena, não vale a pena, tá? A energia aqui, ó, para quem tá esperando alguém, tá muito lenta, tá? Essas cartas aqui de ouros, elas não são ruins, mas elas são um pouco lentas, apenas isso, tá? Não são ruins de forma alguma. Inclusive, o Cavaleiro de Ouros fala de progresso lento, porém contínuo. Agora, a gente viu que tem uma questão de velocidade aqui, né? Essa questão de velocidade depende muito das escolhas que vocês vão fazer. E olha só, não veio aqui a carta dos enamorados, que é um arcano maior, né? Vieram aqui arcanos menores. Então vejam que a coisa tá muito na mão de vocês. Quando a gente fala de arcanos maiores, é como se tivessem uma ajuda do universo. Não é um caso aqui, né? Aliás, o único arcano maior que veio aqui até agora foi a carta do carro. Um único, né? Daqui a pouco vem mais um, tá? Então, vocês têm que fazer escolhas
e entender que o futuro de vocês depende dessas escolhas. Então, quais são as escolhas que vocês estão fazendo? Tem aqui muito forte nessa leitura essa questão das escolhas. A leitura, inclusive, abriu com uma carta que fala de opções, que fala, né, de escolhas também. Quando nós temos opções, muitas opções, nós temos que fazer escolhas, né? Escolhas, meus caros, tá? Então façam boas escolhas, né? A gente viu aqui, ó, que a depender das escolhas que vocês fizerem, as coisas vão andar mais rápido. A depender das escolhas que vocês fizerem, as coisas vão andar mais devagar, tá? Escolhas. Então, as escolhas, a depender das escolhas, obviamente, pode te trazer bastante realização. Então, pensem bem antes de fazer escolhas. Casa 11, aqui o outro arcano maior que veio, né? A carta do diabo é uma carta capricorniana, tá? Que tem muito a ver com esse 10 de paus aqui, que fala de ambição, que fala de nós querermos conquistar coisas a nível material, que fala da gente querer chegar no cume da montanha, tá? A casa 11, a leitura ela já é anual para 2021, a casa 11 ainda joga as coisas um pouco para frente, para além de 2021, e mostra aqui vocês voltando para o corpo de vocês, porque lembra que a leitura abriu com umas cartas emocionais, eu falei assim, vocês estão um pouco diferentes, né? Estão um pouco diferentes. Eu achei que começou a mudar aqui, especialmente no Rei de Espadas, né? A leitura começou a mudar, mas em princípio umas cartas mais emocionais, mais sonhadoras, que não tem muito a ver com o arquétipo, vamos dizer assim, do capricorniano, né? É claro que nós não somos apenas o nosso signo solar, nós somos o nosso mapa todo, né? Mas de toda forma me deu essa impressão. E aqui é como se vocês voltassem, se assumissem novamente, né? Com as suas características. Interessante, né? Agora, a carta do diabo fala disso, é o aspecto positivo da carta do diabo, é uma carta que fala de prazeres também, né? Prazeres mais materialistas, enfim. Agora, a carta do diabo é aquela carta que dificilmente a gente olha para ela e não consegue ver o lado negativo. Não estou falando nada aqui a respeito do signo de Capricórnio, estou falando da carta em si, tá? Ela pode falar no sentido negativo de medos, de obsessões, de prazeres além da conta, né? Então fica sempre esse alerta aqui, especialmente o diabo cruzando aqui com 7 de espadas, que é uma energia de autossabotagem, tá? Aqui para dinheiro, ó, tem um aspecto positivo, que é a astúcia, tá? O diabo é uma carta materialista, mas tem essa outro lado também, que é autossabotagem e um cuidado aqui com outras pessoas também. Diabo com 8 de copas, para mim, é uma mensagem positiva, porque aqui, para mim, é você deixando para trás alguma situação tóxica, para aqueles que têm alguma situação tóxica na vida. O que pode ser uma situação tóxica? Pode ser um vício, e vício aqui é muita coisa, tá? Pode ser vício em alguma coisa tóxica, em alguma bebida, alguma droga, em sexo, em muita coisa, tá? Tem gente que vicia até em celular, em jogo, em pessoas, tem gente que vicia em pessoas, né? Tô viciado naquela pessoa. Então veja que, né, relacionamentos tóxicos, tô falando de coisas tóxicas, você se desapegando de situações que em algum nível poderia até te trazer algum gozo, mas que no fundo era algo tóxico, tá? Então aqui é uma mensagem importante. E nesse sentido, cuidado para não se auto-sabotar, porque me parece importante para aqueles que vivem, que têm alguma situação tóxica na vida, me parece importante que você se desapegue. Inclusive para essa questão que a gente falou aqui de rapidez e lentidão, né? Quando você se desapega de questões tóxicas, a sua vida flui de uma forma mais
a contento, mais rápida, mais fluida, mais feliz. Por outro lado, a depender das suas escolhas, sua vida fica travada, lenta, as coisas não andam, né? Então pense bem, tá? Aqui uma mensagem muito específica para pessoas que têm situações tóxicas na vida, sejam elas quais forem, tá? Largar pessoas tóxicas também, tá? Vamos lá. Casa 12, que fala do seu inconsciente. A casa 12 é uma casa muito importante porque essa questão do inconsciente, né? Ela determina muito a nossa vida. Então, essa carta é como se ela tivesse aqui presente em cada uma dessas outras cartas. Você vem com o As de Paus. É interessante, você já veio com o 10 de Paus, os 10 falam de finais, né? E agora o As, falando de um novo começo, uma nova energia, um novo entusiasmo. Você tá com essa vibração, vai estar, né, ao longo de 2021, com essa vibração, com esse bichinho, vamos dizer assim, de coisas novas, de uma energia nova, de uma renovação, tá? O que é muito bom, né? Então, você querendo coisas novas. Para a gente querer coisas novas, nós temos que abandonar coisas que já não nos servem mais, né? O As de Paus cruza com o 7 de Copas. Aqui também tem a questão, porque o 7 de Copas é uma carta um pouco mais dispersa, né? Fala de opções, enfim. E o As é um 1, né? Então me vem aqui a questão do foco. Aqui o As de Paus com o Rei de Espadas. Rei de Espadas é uma figura de muito foco também, né? Junto com esse As de Paus aqui, me parece algo bom, tá? Tem aqui uma questão de entusiasmo. Algo que se inicia. Para alguns, esse entusiasmo pode ter a ver com uma pessoa, né? Já que cruza aqui com o arcano da corte. Mas, assim, de uma forma geral, vocês conseguindo aqui focar, né? Porque esse foco não existia no comecinho da leitura, mas aqui, ao longo da leitura, a gente vê que vocês conseguem fazer isso, né? Rei de Espadas, a carta do carro, conseguem se focar, né? Ficam menos dispersos. Focam-se em uma coisa, né? Um As de Paus, ou em duas que seja, mas tem uma questão de foco. E um novo início. Terminamos. Vamos tirar a última carta, a mandala que eu falei, né? Para ver qual a mensagem que vem. Capricórnio, 2021. Mandala 21, 2021, mandala de número 21. Eu gosto muito dessa mandala, gosto das cores dela. Quem quiser printar para olhar essa mandala de vez em quando, as mandalas emitem uma vibração que podem ajudar de alguma forma. E eu vou ler a mensagem, tá? Vamos lá. Mandala número 21. O 21º caminho. Este caminho significa força. Ele simboliza um momento de domínio e manipulação no qual há facilidade para chegar aonde se quer. O 21º caminho ativa o uso das reservas energéticas. É um momento no qual a bondade divina conduz à vitória. O buscador bem direcionado pode contar com facilidades e harmonia, desde que entenda o programa evolutivo que está sendo traçado para ele nas suas sucessivas encarnações. É bom lembrar sempre que, no final dessa etapa, terá que dar conta daquilo que fez. A mandala do 21º caminho atua sobre o inconsciente, produzindo ampliação das capacidades mediúnicas. A mandala
21 leva ao estado de consciência no qual o buscador sente que suas possibilidades são ampliadas e acessadas com mais facilidade. A caminhada espiritual fica mais fácil e há conquistas significativas. Ele une bondade e abundância com beleza e amor. Cuidado para não se sentir poderoso demais ao trilhar este caminho. Que bom, né? Quando você tirar a mandala 21, este é o momento para usar os potenciais do seu corpo, ativando a energia sexual superior. A mente está dominada e faz conexão com Deus quando necessita. Como oráculo, a mandala 21 traz as seguintes informações. Exerça controle sobre os seus desejos. Você está com força para obter o que quiser. Não imponha a sua vontade sobre a dos outros. Dê atenção aos órgãos sexuais. Você pode eliminar um mau hábito, um vício ou uma dependência. Olha que forte essa última mensagem, porque foi algo que foi dito na leitura. É claro que é uma leitura geral, isso aqui não é para todos os capricornianos. Pegue o que faz sentido para você, o que não faz, descarte, apenas, só isso, tá? Mas aqui realmente tem alguns capricornianos que têm situações tóxicas na vida, e aqui também, além da mensagem que eu dei na leitura, aqui também tá falando, ó. Vou até mostrar. Tá bem aqui, a última frase aqui. Você pode eliminar um mau hábito ou um vício ou uma dependência. Meditação para a mandala 21. Inteligência da conciliação que agrada ao peregrino que busca. Tua força é minha e neste ponto me adestro para o controle. Uso com sabedoria e compaixão aquilo que me ofereces. Dominações e principados, vossa ajuda eu invoco. Muito bom, Capricórnio. Gostei muito da leitura. Espero que vocês tenham gostado também. Se gostaram, deixem um like, assinem o canal e ativem o sininho para não perder as próximas notificações. Para quem não conhece o canal ainda, eu faço leituras todos os meses, tá? Para os signos. E é isso. Um excelente 2021 para todos vocês. Obrigada mais uma vez. Namastê.